Então, nós temos duas opções de acessar o nosso aplicativo, que é pelo clima e aqui vir diretamente no tempo. Falando, quando eu venho diretamente no tempo, quando eu clico no tempo, ele vai abrir para mim a aba do aplicativo. E o aplicativo, ele está muito bem detalhado. E qual a importância desse aplicativo para que eu possa conseguir ter um atendimento efetivo e também conseguir verificar perante a estação atual qual tempo eu vou definir para a exposição dessa pele. O aplicativo, ele traz toda essa noção e segurança para que você não exceda a sua cliente em excesso de exposição a uma alta radiação, com o mesmo tempo que você teria feito aí, vamos dizer, em uma estação específica no inverno, que é uma estação onde a cliente fica exposta, dependendo da sua localidade, se você está abaixo da linha do Equador, 40 minutos, todos os momentos que ela vier dentro do seu bronze, falando de inverno. Por quê? Porque o inverno é uma estação que nós temos radiação menor do que 6 e essa radiação, com seu mínimo, que é 3, livre de qualquer teto de nuvens, ela vai proporcionar o mesmo nível de bronzeamento que você daria no verão, onde você não pode expor essa cliente após as 9 horas por mais do que 20 minutos de cada lado, falando de uma pele de 1 a 3, uma pele de 4 a 6, 30 minutos de cada lado, estando a radiação acima de 6, que é o período do verão e do outono, também falando de primavera, uma das mais altas estações. Então, o que o aplicativo nos traz? Todos os detalhes para que você verifique a umidade. Vamos trazer para vocês muito bem detalhado. Quando ele traz aqui a figura para mim, ele já traz informando desenhado se eu vou ter um dia ensolarado, se eu vou ter um dia nublado. Quando eu tiver um dia nublado, vai me aparecer uma pequena nuvem. Se eu tenho um dia totalmente nublado, o desenho já vai me dar praticamente o sol totalmente encoberto de nuvens. Então, esse desenho, ele está me direcionando para que eu possa já entender que em algum momento do meu dia vai estar totalmente nublado. Quando ele traz aqui descrito ensolarado, ele está falando para mim que naquele dia eu vou estar com aquele período todo ensolarado. Vamos falar aqui também que ele traz a temperatura. E o que significa essa temperatura para mim? Se eu tenho acima de 26 graus, eu já tenho a qualificação de uma radiação acima de 6. É fato. Temperatura acima de 26 graus já me direciona para UV acima de 6 pontos, que seria um UV muito alterado. Então, o UV acima de 6 pontos é o momento que eu vou diminuir o tempo de exposição da minha cliente de acordo com o fototipo de pele dela. Então, aqui ele já me traz essa orientação. Falando, aqui eu estou em Uberlândia, hoje, sexta-feira, ele vai me dar aqui a velocidade do vento. E o que importa essa velocidade do vento para mim? Falando de estações, eu sei que quanto mais vento eu tenho, mais probabilidade eu tenho de movimentação aí para que essa temperatura possa cair. Ou seja, vai ter momentos, vamos falar que nós estamos a cada 1 mês e meio, eu tenho a cada 1 mês e meio eu consigo ver aí a qualidade da próxima estação, tá? Eu consigo ver detalhes da próxima estação. Nós estamos agora, nesse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo, no outono. Porém, eu já estou começando a ter aí alguns fatores que me indicam que vai cair-se a temperatura, que já dá a qualificação de fatores do inverno. 25 graus. E daqui para frente, a temperatura vai diminuir. Acima de 17 graus, eu tenho condições de bronzear essa mulher. Porém, aqui a quantidade do vento é o que pode me atrapalhar. Por que eu tenho condições acima de 17 graus? Porque eu vou ter aí, em média, aqui nas abas a gente tem a pontuação do UV, eu vou ter em média aqui um UV acima de 3.
Então, ele vai ficar oscilando em uma temperatura de 17 até 20 graus, entre 3 e 4 pontos. É o melhor momento que uma bronzeadora poderá fazer o bronze para essa cliente. Então, ela vai poder deixar essa cliente, independente do fototipo de pele, os seus 40 minutos exatos para se bronzear. Por que 40 minutos? Porque quando ultrapassa, eu já estou colocando esse corpo em risco. Então, eu tenho que escolher também o melhor produto. E voltando aqui, vai aumentar, se vai te colocar aí como um fator, o vento. Se eu tenho uma quantidade de vento acima de 10,0, eu já sei que eu tenho excessiva quantidade de vento, proporcionando uma sensação térmica, porque aqui eu tenho 25 graus, mas a sensação térmica, quanto maior o vento, menor a temperatura como sensação térmica. Então, essa mulher pode te dizer que vai estar frio e não vai estar frio. Por quê? Se eu tenho teto de nuvens zerado, que aqui me diz sobre tudo sobre a nuvem, se eu vou ter período nublado ou não. Se eu estou vendo aqui a condição está extremamente 0%, se eu tenho 0%, eu tenho condição de bronze independente, porque eu tenho acima de 3 pontos de fator de UV e eu tenho nenhum bloqueio. Então, é o momento que eu posso deixar essa pessoa exposta por 40 minutos exato. Qual vai ser a minha cerejinha do bolo? O meu produto. Então, eu tenho que entender de produto também. Falando e voltando aqui para o nosso aplicativo, ele nos dá a previsão das próximas 12 horas. Então, você pode verificar diariamente como vai ser o outro dia para que você possa ter a certeza do seu atendimento. Aqui ele vai me dar em horas e diante da hora ele já me traz bem descrito a temperatura, a sensação térmica, que é o que eu disse para vocês. A gente viu que lá em cima ele está desenhando 25 graus, porque ele diz que tem a condição do vento, porém uma sensação térmica maior, de 26 graus. O teto de nuvens, que está 9,144, a umidade. O que essa umidade vai me dizer? Se existe uma probabilidade ali de fator de chuva. Acima de 65%, eu já posso condicionar que eu terei uma possibilidade em algum momento de chuva. Então, aqui hoje a gente não tem condição de chuva. Aqui nós temos a condição do vento, que está 18,4, que dá uma sensação que em algum momento do dia ela pode te dizer: ah, mas está frio, eu não vou, por causa da sensação térmica. E como você vai condicionar isso a ela? O que te bronzeia não é a sensação do vento. Quando você deitar ao sol, o que te bronzeia é o raio solar, que é a potência do UV, e esse vai estar muito bem alterado para que eu possa pigmentar a sua pele e eu te garanto esse bronze. Aqui uma probabilidade de chuva, que ela vem zerada, me informando que então o dia vai ser efetivo em sol. Eu posso condicionar essa cliente a bronzear e o que pode ser dito lá na frente eu vou informar para vocês de acordo com a estação. E a visibilidade, tá? A visibilidade tem tudo a ver também com o teto de nuvens, aqui onde a gente colocou. A visibilidade, se ela estiver acima desses 10 milímetros, eu já tenho condições maiores de nuvem. A nebulosidade considera-se zero e com isso eu tenho a certeza que não há empecilho para que eu possa bronzear essa mulher. O que pode impedir essa mulher de vir nesse período que eu estou falando, que é um período mais frio, onde a sensação térmica é menor, é apenas aqui o ponto de sensação e o vento. O que eu vou condicionar essa mulher? Se eu começo a atender em outras estações, em altas estações, às 7, 8 horas da manhã, eu vou verificar quando o meu vento está diminuindo. Se ele começa a diminuir a partir das 9 horas da manhã, eu altero o meu atendimento para 9 horas da manhã. Afinal, a importância é o ultravioleta não estar acima de 6. Se eu tenho esse ultravioleta num período frio, de uma baixa temperatura, bem equilibrado, menor do que 6, obviamente eu não vou perder atendimento. Eu vou condicionar e mudar aí o horário do meu atendimento nesse período, convidando essa cliente para vir a partir do momento onde eu vejo que a temperatura, a hora que a temperatura começa a aumentar e a hora que a minha condição de vento também começa a diminuir. Porque pela manhã, os primeiros horários, temos sempre uma condição de vento maior. A partir das 9 horas, estando e falando abaixo da linha do Equador,
Na grande maioria das vezes, quando a estação é muito bem definida, o vento começa a diminuir a partir das 10, 9 horas. Então, a gente tem que estar observando tudo isso. Se eu verifico todos esses fatores, inclusive aqui vem a potência do UV, eu tenho UV acima de 3, menor do que 6, 40 minutos de exposição de cada lado. Falando que eu estarei em próximas estações, após o inverno, após 1 mês e meio de inverno, eu já estou tendo reflexo de primavera, todos esses fatores eu tenho que verificar que eu já tenho que mudar o tempo de exposição dessa cliente, que não será o mesmo, porque é onde muita gente comete o erro e a cliente vai te dizer que o bronze dela, muitas vezes na primavera e no verão, não ficou o mesmo do inverno. O bronze do inverno e do finalzinho de outono é o melhor bronze que se tem para exposição solar, porque o corpo precisa efetivamente 40 minutos de exposição para fixar melanina. Então, a partir desse momento, essa cliente vai diminuir o tempo e vai te questionar. Meu tempo não é o mesmo da última vez que eu vim. Você tem que explicar. A última vez que você veio, nossa radiação estava menor do que 6. É um período que eu posso te deixar 40 minutos, porque a gente estava num período de inverno, o melhor tempo de se deixar um corpo exposto. E agora ela está crescendo. Se eu te deixo o mesmo tempo, eu irei te deixar queimada. A radiação, quanto maior, mais rápido ela age. Então, o que você tem que orientar essa cliente é como ela vai chegar com a produção dela de melanina para que a efetivação e fixação da melanina seja feita em um prazo de 20 minutos, se ela é uma pele de 1 a 3. Porque a partir de 6 pontos de radiação, nós já temos radiação altíssima, e aí ela vai ter que diminuir o tempo de exposição, 20 minutos pele 1 a 3, 30 minutos pele 4 a 6, fazendo com que a fixação de melanina, de acordo com o corpo que me traz melanina ativada, fixe em um prazo de 15 a 20 minutos. Assim, ela vai ter o mesmo resultado, porque o que importa é a potência da radiação e o veículo chamado produto que você está utilizando, que se ele for de efeito retardado, demorar fazer ativação, ele vai demorar trazer essa fixação. Então, mais uma importância para você saber. Trazendo toda a orientação do aplicativo, vocês vão ver que ele nos dá essa condição de verificar todos os fatores. Então, ele me deu a temperatura, que vai me orientar diretamente se eu vou ter uma radiação maior do que 6 ou menor do que 6, acima de 26 graus, maior do que 6, menor que 26 graus, menor do que 6. Assim, eu tenho como verificar o tempo de exposição através dos outros fatores, como foi aqui bem detalhado. Esse aplicativo é um aplicativo muito assertivo. Você pode se programar falando aí dos próximos dias e falando das próximas horas como você irá atender.